Quero agradecer a quem se faz presente aqui, aqueles que nos ouvem, nos assistem, também através da rádio, da TV Câmara. Estamos dando início a esta reunião pública convocada por este vereador, a qual fez o convite ao Executivo também, que se faz presente aqui. Queria agradecer muito a presença do Corecon, que aqui se faz presente. Foi através do Leandro que nos acionou, juntamente com os delegados aqui de Bauru, e naquela oportunidade a gente conversou a respeito dessa reunião pública, para que a gente possa, de alguma maneira, discutir e avançar na cidade de Bauru sobre o orçamento cidadão. Então, é uma reunião importante, quero aqui registrar a presença, vou pedir depois já estão os nomes aí já? Passa aqui para a gente, fazer o registro de todos que aqui já se faz presente. Senhor João Luiz, da OB, aqui presente. Nosso querido presidente do Corecon, Ondilão Guedes, também aqui ao meu lado. Também já foi vereador na cidade de São Paulo, hoje presidente do Corecon. O Everson Demarche, que é o nosso secretário de Finanças. O Carrijo, que é patrimônio do município de Bauru, e daqui da Câmara Municipal também, sempre querido Carrijo, que a gente tem um carinho também muito grande. O Dércio, também aqui presente, do Corecon, delegado regional. Aí nós temos, já foi Dércio, professor Carrijo, o nosso chefe de gabinete da Prefeitura, Leonardo Macário também, vereador Márcio Teixeira, que aqui se faz presente também, vereador Locadora, ali ao fundo também. Aí nós temos aqui eu vou pedir ajuda aqui, Luiz Rubens. É isso? Rubens. Júlio. O Júlio dali. E a Nayara, está ali, também aqui presente. E o Leandro já aqui falei, o Nelson Fio lá atrás, também se faz presente. E nós temos, pode adentrar aqui ao plenário também, fica à vontade. Glauber, esse professor e o Mazeiro é de casa também. Mazeiro é de casa, nem apresenta. Então, agradecer a todos que se faz presente aqui nessa reunião. Eu acho que é uma discussão importante quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de informar a população. E não informar de uma maneira muito técnica, mas de uma maneira que tenha as informações precisas, aonde a população consiga entender aquilo que se passa. Porque hoje, eu vejo muito presente, quando a gente começa a discutir sobre orçamento e começa a entrar muito a questão técnica, e aí você começa a falar aqueles termos jurídicos, isso espanta as pessoas. Termos jurídico, planilha, aquilo que as pessoas não conseguem entender, que não é o cotidiano nem o dia a dia. E a gente vem agora falar de um projeto, a gente vem falar de um orçamento cidadão, onde as pessoas vão conseguir entender de maneira simples, objetiva, e vamos lá, uma linguagem popular, daquilo que acontece dentro do município, daquilo que entra, daquilo que sai, de uma forma de uma planilha, de uma tabela objetiva, né? Todo mundo, se você chegar dentro de casa e fazer aquelas tabelas de juros, quanto que entra, quanto que sai, e fazer, a esposa vai olhar para você, não dá certo. Mas quando a esposa faz aquela tabelinha de conta dentro de casa, pagamento é tanto, você gasta com conta de luz, conta de água, entrou, saiu, é objetivo. Então, quando vocês trouxeram essa proposta para a gente conversar, os delegados aqui muito bem representados, viu? O senhor está de parabéns, fazendo a lição de casa, eles vieram aqui conversar, a gente conversou bastante. Eles falaram, nós queremos introduzir isso nas cidades, para a população entender aquilo que ocorre dentro do município, não da maneira técnica, mas da maneira objetiva. E a gente abraçou essa ideia, presidente. Então, parabéns ao Conselho, ao Corecon, que faz um trabalho pelas cidades, e Bauru não vai ficar fora, né? O que depender da gente, a gente vai sim ser parceiro
e vamos irradiar isso para toda a região. Eu quero aqui passar a palavra, então, ao nosso presidente, para que possa falar um pouco, veio, né, de São Paulo a Bauru, nos dá a honra dessa visita para poder prestigiar a gente nessa reunião. Fica à vontade. Opa. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer ao presidente da sessão, o Júnior Rodrigues, o vereador, pelo convite. Queria cumprimentar os demais vereadores, destacar a presença do Dércio, que é o nosso delegado aqui regional, do Leandro, é o delegado municipal em Bauru, o Ricardo e a Nayara, que é a nossa delegada em Pederneiras. Rapidamente, então, meu nome é Odilon Guedes, eu sou economista, sou mestre em economia pela PUC, dei aula no curso de pós-graduação da FAP, um curso que chamava Gerente de Cidades, eu dava sobre orçamento público, fui professor convidado da GV de São Paulo sobre a área de políticas públicas, da USP também, e fui vereador por 2 legislaturas, era da Comissão de Finanças, e fui subprefeito. Então, eu acabei tendo uma experiência muito importante, desde fiscalizar o orçamento até ter que executar. Quando você está no executivo, você tem que resolver os problemas e executar o orçamento. E quando eu fui subprefeito, a primeira coisa que eu fiz, eu chamei a pessoa responsável pelo orçamento e coloquei na sala que as pessoas entravam na subprefeitura. São Paulo tem 32 subprefeituras, eu fui subprefeito de Jabaquara, que tem 220 mil habitantes. Então, o orçamento, como o Júnior colocou, é uma coisa... Primeiro que hoje é obrigado todas as prefeituras a ter no site. Agora o problema primeiro é achar, né? Lá em São Paulo vai achar o orçamento. Você precisa ficar garimpando... E se não souber o caminho, não acha. E quando achar para ler e entender, é complicado, tá certo? E o orçamento, eu sempre falo, ele é uma peça fundamental, é o coração do governo, porque todas as receitas estão registradas lá e você não pode fazer uma despesa se não tiver no orçamento. É uma coisa vital que, infelizmente, as pessoas... Isso que o vereador falou, você vai discutir... Quer dizer, eu participei de inúmeras... sessões públicas, etc. Mas você começa a falar tecnicamente e o pessoal para de prestar atenção. Então, o que eu fiz na subprefeitura, eu coloquei na sala que o povo entrava, o orçamento traduzido, em vez de colocar serviços de terceiros, que ninguém sabe o que é, contratação de empresa de limpeza de córrego, tantos milhões e quanto que gastou no mês, fazia um balanço. Contratação de empresa de tapa-buraco, contratação de empresa de manutenção de área verde, aí material de consumo, compra de gasolina, e fazia todo mês um balanço. Isso deu um prestígio enorme para a subprefeitura. Tá? Nós temos na região um prestígio muito grande, porque era tudo transparente. E é uma questão da cidadania. Inclusive, nós temos aqui a campanha, nós colocamos nesse folder aqui, que nós estamos distribuindo para todos os prefeitos, vereadores. Essa campanha não tem nenhum viés político-partidário. Para nós não interessa qual é o partido do prefeito. Interessa que ele coloque os dados para que a população entenda. Então, eu fiz essa experiência, foi altamente positiva, tá certo? Então, nós estamos discutindo pelo Estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo... Hoje, eu vim especialmente vim de São Paulo para essa audiência aqui, pela importância de Bauru no Estado. Bauru é uma cidade extremamente importante, não só aqui para a região toda, mas para o Estado, e você aprovando uma lei dessa aqui, isso vai repercutir na região inteira. A Nayara lá vai levar em Pederneiras, lá. Entendeu? Ontem eu tive com o prefeito de Veracruz, nós já visitamos prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, nas mais diversas regiões do Estado, desde o Vale do Paraíba até Presidente Prudente, Araçatuba, tá? Vamos agora para Santos, para Campinas. Então, é uma campanha da cidadania, o orçamento cidadão. Então, qual é a nossa... Aí é importante falar. Marília aprovou, ontem eu tive uma reunião na Câmara, já foi aprovada a lei, tá? É obrigado, estava lá o vice-prefeito, o vereador que encaminhou, e vários outros vereadores, e a partir de agora, todas as secretarias lá em Marília vão ter o quadro do orçamento, de uma forma bem clara, tanto das receitas, porque as pessoas não sabem. O município tem receita própria, TBI, ISS, IPTU, aí tem transferência estadual, ICMS, PVA, federal, Fundo de Participação dos Municípios, FUS, Fundeb, as pessoas não têm dimensão disso.
E um alerta que eu quero fazer é o seguinte, não é que é o povão, não. Se você pegar as principais lideranças, viu, vereador, aqui da cidade, elas não sabem como é que é o processo orçamentário. E só mais uma lembrança, esse ano todos os municípios do Brasil têm que fazer o plano plurianual, que é um plano fundamental de investimento para os próximos 4 anos. Então, em resumo, essa questão, tá, que o nosso intuito é o vereador apresentar o projeto de lei, encaminhar para o executivo, e aí ser implantado aqui na cidade e repercutir na região. Então, o Conselho Regional está fazendo esse esforço pelo estado todo. Eu tenho certeza aí que a prefeita vai adotar, tá certo? Porque é uma coisa a favor da cidade e do cidadão. Então, basicamente é isso. Estou aí à disposição para tirar alguma dúvida. Muito obrigado, vereador. Que agradeço. Nós vamos utilizar muito a vida do senhor aqui, viu? Aproveitar que o senhor veio. O senhor vai passar um período com a gente aqui, teve na IT hoje também, né? A gente sabe que teve bastante ações aí. Passar a palavra ao professor Dércio. Pode ser? Fazer. Pode usar aqui, onde o senhor... Pode usar aqui, ó. Melhor. Muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao vereador Júnior. Na pessoa dele, cumprimento todos os representantes do Poder Legislativo presente, ao representante da nossa prefeita, o senhor Leonardo, ao nosso presidente do Corecon, Odilon, todos os demais presentes, os economistas, representantes da OAB, né? É importante a presença de todos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, algo tão relevante e, como bem frisou o doutor Odilon, que não tem qualquer tipo de viés político, né? A gente vê uma sociedade hoje, muitas vezes, um tanto quanto com discussões mais acirradas, mais calorosas, e que deixa-se de lado a importância daquilo que é público, que independe de idealismos políticos e qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a nossa questão é voltada à questão da cidadania, a questão do entendimento melhor por parte da população das contas públicas, que, de uma forma ou de outra, acabam transparecendo para a sociedade, e essas contas públicas influenciam o dia a dia de todo cidadão. Não importa a posição social dele, o grau de escolaridade, mas todos eles são influenciados por essas questões, principalmente as contas públicas, que cuidam daquilo que é de todos, e que todos nós precisamos zelar por elas. Então, é muito importante esse movimento, estamos nos esforçando para levar para toda a região, né? Temos a Nayara, que já disse que vai levar para Pederneiras, temos o representante do Corecon também em Jaú, Francisco, que está fazendo um trabalho lá. Eu sou oriundo da cidade de Dois Córregos, embora atualmente esteja como responsável pela regional de Bauru, mas já conversei com o prefeito de Dois Córregos também, tem várias outras cidades que estão fazendo isso. Queria aproveitar para destacar o trabalho do Leandro e do Carrijo, que estão fazendo esse trabalho aqui em Bauru, muito importante, que vieram conversar com o vereador Júnior. E assim a gente vai, aos poucos, né, um tijolinho de cada vez, melhorando a edificação do entendimento da população sobre as questões das contas públicas. Só posso agradecer, né, e contem comigo sempre para a gente, na medida do possível, levar esse movimento e fazê-lo, de fato, frutificar nas contas públicas e para que toda a sociedade tenha um entendimento melhor dessa situação. Muito obrigado. Vamos ouvir também o professor Carrijo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o vereador Júnior Rodrigues, que está presidindo essa audiência, foi quem convocou a audiência, e agradecê-lo por prontamente atender um pedido aqui dos economistas da cidade, da região. Nós que somos delegado adjunto aqui nessa cidade, sempre é muito bom a gente se sentir acolhido pelos vereadores atuais, né? O senhor Odilon, que foi é o nosso presidente, foi vereador em São Paulo, eu estava brincando com ele. Eu falei, olha, essa era uma brincadeira que o vereador Futaro Sato fazia. Assim, olha, ex-vereador
tem uma possibilidade muito grande. É igual leão sem dente. Falei, por quê, vereador Futaro Sato? Falei, porque ruge, mas não morde. Então, nós viemos hoje aqui para rugir. Quem vai morder são vocês, o Júnior, o Márcio, o Locadora e outros vereadores. Por quê? Para que uma ideia vire uma lei, um projeto de lei, precisa do apoio da Câmara e, obviamente, da nossa prefeita aqui também. Queremos agradecer a presença do Leonardo, representando a prefeita Suelen aqui. E a gente traz uma ideia muito positiva, né? Quero aproveitar também, vereador Júnior, para dizer que essa audiência aqui está repercutindo em todo o Estado. Através do link da TV Câmara, nós temos economistas, colegas, que estão assistindo aí pela TV Câmara, em todo o Estado. Tem gente em Osasco, tem gente em Marília, tem gente no Vale do Paraíba, porque esse é um trabalho que o presidente Odilon colocou como um desafio em março, quando ele esteve aqui, para que a gente tentasse ajudá-lo, né, a ir disseminando uma das vertentes, que é o orçamento cidadão, que é uma coisa muito simples, como foi dita, né? É traduzir o economês para um papelzinho simples ou para um painel eletrônico que seja colocado nas principais repartições públicas, aqui na Câmara, para que, eu ia brincar com ele, mas acho que ele foi embora, para que até o fio entenda, viu? Ele não está aí, vou brincar com ele. Por quê? Mais ou menos assim, se você colocar lá, usando o exemplo do professor Odilon hoje de manhã lá na IT, tem serviços de terceirização, mas para que serviços de terceirização? É serviço para a saúde? Né? Fica mais simples para o cidadão saber o que está acontecendo. E não vai interferir em nada, porque a prefeitura tem que prestar conta. Ela presta conta. E não tem nada a esconder de ninguém. Não, uma cidade como a nossa, administrada com transparência, com o nível de pessoas que nós temos aqui, não tem nada a esconder para ninguém. Já tem o Tribunal de Contas do Estado que fiscaliza se tiver algum erro. Então, a ideia é tornar mais palatável para o cidadão comum aonde o dinheiro dele é empregado. Só isso. Nada mais do que isso. E, para isso, nós vamos também trabalhar a região. Então, a Nayara, que é a nossa colega, foi professora na IT também, foi aluna, uma aluna brilhante, por sinal, e outros economistas aqui da região, como o professor Dércio, que é o nosso delegado regional, lá em Dois Córregos, em outros lugares, nós vamos ajudar nesse projeto. Ninguém aqui é candidato a nada, para deixar todo mundo bem tranquilo. Já passei por aqui, eu brinco, falo, ó, daqui eu não volto mais. Por quê? A gente pode contribuir com a sociedade de fora, né? Trazendo ideias, apoiando as boas ideias, ajudando os vereadores, a prefeita, os dirigentes da cidade, as secretarias a fazer uma gestão pública transparente e que seja eficiente e eficaz na utilização dos recursos públicos. E eu senti isso aqui na pele quando fui vereador, 88 a 92, porque foi um período, professor Odilon, que nós tivemos que escrever a lei orgânica. Foi um período difícil. Eu era o único economista aqui na casa, eleito, vereador. E eu sentava aqui na segunda fileira, e de vez em quando vinha, né, quando vinha a lei de diretrizes orçamentárias, vinha aquele pacote de informação, eu pegava aqueles papéis, levava para casa, estudava, chegava aqui, na hora de votar, tinha vereador que falava assim, você leu? Falava ali, falava, é bom, então eu voto a favor. Mas ele não sabia nem direito que ele estava votando. E, às vezes, se criavam situações que até hoje impactam. Conversando com o Leandro, e o vereador Júnior sabe bem disso, um dos pontos que nós estamos discutindo, que precisaremos discutir aqui na nossa cidade, ou já estamos discutindo, é a questão da FUNPREV. Porque lá atrás, em 1990, quando se discutiu qual era o regime do servidor municipal, tinham duas alternativas. Que se tornasse o servidor CLT ou
tornaria ter um fundo municipal de previdência. Na época, eu subi aqui nessa tribuna, aqui nesse microfone, e defendi várias vezes que o município não teria capacidade, no longo prazo, de suportar o peso de tantos funcionários que iam se aposentando ao longo do tempo. E a bomba chegou, 20 anos depois, e agora a prefeita em dificuldade, a FUNPREV em dificuldade. Por quê? O número de servidores não para de crescer. Sempre é necessário. Um servidor público, ele presta um serviço. Se ele aposenta, você tem que pôr outro no lugar dele. Então, nós não temos nada contra a aposentadoria do funcionário público. Ele tem que se aposentar dignamente. Só que você ter um sistema municipal exige muito detalhe, muito estudo. Estudo do perfil demográfico, do perfil autorial dos servidores, para poder fazer uma projeção de médio e longo prazo. E aquilo, naquela época, infelizmente, pouca gente se preocupou. Eu desafio depois, Júnior, você pode procurar meu voto. Acho que eu só votei sozinho nisso. Eram, acho que, 21 vereadores, eu votei sozinho. Falei, não, isso aí vai estourar lá na frente. Porque era bonito. Ah, não, vamos fazer. E agora fica um problema a ser resolvido. Por quê? As pessoas vão se aposentando, aumenta a conta. Então, é algo que é muito importante. Talvez naquela época tenha faltado mais economistas na discussão e talvez o pessoal não avaliou exatamente o que estaria votando. Talvez até houve boa intenção em votar alguma coisa boa para a cidade. Mas, no médio e longo prazo, acontece o que está acontecendo. E, para finalizar, uma outra vertente que o presidente Odilon tem batido é a existência dos cursos de economia. Né? O professor Odilon, tendo sido professor de cursos renomados a nível de Brasil até exterior, ele vem insistindo que é necessário mais cursos de ciências econômicas. Aqui em Bauru, nós temos um curso extremamente consolidado, um dos mais antigos do Brasil. Nosso curso deve ter 60 anos. Né? É antigo já, muito antigo, lá da década de 60. E nós formamos economistas para Bauru e para a região. A gente vê aqui o professor Everson, por exemplo, que exerce brilhantemente a Secretaria da Fazenda, que era de Economia e Finanças, agora é da Fazenda. O professor Everson é um dos alunos formados lá pela instituição. Nayara, professor Dércio, lá que trabalha em Dois Córregos, Leandro, né? O Marcelo, acho que não foi formado pela ITS também. Glauco. Nós temos aí economistas formados em toda a região. Por quê? O economista ele atua em duas áreas, no público e no privado. No público, ele precisa ajudar a prefeitura, obviamente, as autarquias, a Câmara Municipal, para dar os seus pitacos tecnicamente nos projetos, e a nível privado, hoje a demanda é muito grande. Eu vejo lá, eu coordeno o curso de administração, mas a gente tem muita coisa em comum com os cursos de economia. Os nossos alunos, que não são muitos, eles são pinçados pelos bancos, pelas investidoras, né, as copaíbas da vida, né, Marcelo? Que o aluno está lá, ele vai no primeiro ano, segundo ano, o banco vai lá, tem um economista aí que está se preparando. Ele pega. E o poder público vai ficando para trás. Numa cidade desse tamanho, eu não sei se a nossa informação é correta ou não, quantos economistas nós temos no poder público? 2. Uma cidade de 400 mil habitantes. Então, não há que se discutir, né? Aqui a Câmara tem a Câmara está em vantagem. A Câmara, quando eu estava presidente desta casa, meu eterno vereador Carrijo, nós fizemos aqui o concurso, nós temos um economista e agora nós temos 2 procuradores de carreira. E eu lembrava aqui, nos bastidores, com muita saudade do seu Irineu, que durante muitos anos prestou um serviço maravilhoso aqui na Câmara, porque ele era economista também, ele ajudava, ele era historiador, economista, sociólogo, ele tinha
dava uma contribuição enorme. E ele estudava muito o assunto, lá atrás. Depois que o senhor Irineu partiu, a Câmara tratou, através do vereador Júnior, de se equipar com um profissional qualificado para que exerça essas funções. O senhor permite? Claro. Aí, na época, a gente teve uma discussão, e até foi, né, várias pessoas colocando, não vamos colocar economista, vamos exigir alguma faculdade que já contempla tudo. E aí, na época, eu falei assim, olha, às vezes o querer tudo não tem nada, porque às vezes você exige uma faculdade de gestão pública, uma faculdade de administração. Dentro dos cursos, pode ser que tenha até uma matéria, às vezes pode ser que tenha alguma matéria que possa ter algo semelhante, mas você ter o economista, você vai ter uma pessoa especializada naquela área, onde vai conseguir ter uma qualidade, dados, informação, algo mais técnico. Então, foi aí que a gente falou, vamos implantar, então, nós vamos fazer o concurso de economista. Então, foi isso que foi discutido. Eu acho que valeu muito a pena, e hoje a gente tem uma pessoa aqui que contribui, nos ajuda bastante a tomar decisões, porque muitas vezes nós somos políticos, a gente não tem esse conhecimento, nós não temos toda esse estudo voltado na área de economia. Então, a gente precisa de auxílio. No caso, a AOB sempre está com a gente aqui, quando a gente precisa, a gente chama, a gente discute. Eu acho que vai somando, mas cada um na sua área, cada um na sua atuação. Perfeito, vereador. O senhor foi muito feliz nesse raciocínio na época, e é por isso que a Câmara está já equipada, vamos dizer assim, tecnicamente. E já falei demais, está vendo? Chama para falar aqui, a gente precisa rugir um pouco. Uma coisa importante é também uma novidade que surgiu a partir de uma decisão do Conselho Nacional de Educação, a CNE número 7, de 2022, que ela exige hoje que todos os cursos tenham 10% da sua carga horária destinado a projetos de extensão. O que é um projeto de extensão? Ele precisa ter 3 coisas. Precisa ter professor, precisa ter aluno e precisa ter comunidade. Quando a gente fala em comunidade, a gente passa pelo setor público, passa pela Câmara, pela Prefeitura, pelas secretarias. Então, o nosso curso lá na IT, acho que fala aqui em nome do Dercio também, nós estamos à disposição para contribuir tanto com a Prefeitura, quanto com a Câmara, quanto para as autarquias, oferecendo estagiários que possam ser trabalhados, que possam dar a eles problemas para serem estudados e resolvidos, e ao longo do tempo eles irem sendo formados para futuramente prestar um concurso e, quem sabe, fazer uma carreira no município. Então, isso é uma obrigação. Todos os cursos têm que fazer isso. E, para o economista, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Nós atendemos aqui na IT, que é o único curso que tem aqui na região, Pederneiras, Agudos, Lençóis, Piratininga, Duartina. De Bauru, a gente forma também meia dúzia por ano, 8. E esses são atraídos, a exemplo do Marcelo, pelo mercado financeiro. Porque aplicar dinheiro hoje, a turma não quer saber de trabalhar, quer aplicar dinheiro. Nós falamos hoje de manhã. A pessoa quer saber como é que ela aplica dinheiro, se é no Tigrinho, se é não sei o quê, mas que aos 40 anos ela não quer mais trabalhar. Porque ela quer aplicar. Então, tem muito investidor competindo com os jovens que são formados. Então, obrigado, vereador Júnior, obrigado aí ao Márcio Teixeira, obrigado à locadora que está aqui presente, obrigado ao representante da prefeita. Nós esperamos uma próxima oportunidade estarmos lá com a prefeita, levando o nosso presidente e cobrando um compromisso de trazer aqui um projeto de lei já aprovado em várias cidades do Estado e que o Júnior prometeu para a gente que, tão logo seja possível, ele vai colocar. E como a gente é muito ansioso, nós falamos para ele, o seguinte, dia 13 de agosto é o dia do economista. Será que até o dia 13 de agosto a gente aprova esse projeto?
que aí o senhor vai voltar daqui 15 dias para cá. E aí a prefeita vai, com certeza, referendar esse projeto e nós vamos ter um orçamento cidadão na cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso professor, eterno vereador Carrijo. Carrijo, eu falo, ó, o leão pode estar sem dente, mas ele ainda arranha. Então a gente tem que tomar cuidado, viu? Pode não morder, mas que arranha, arranha. Mas o senhor é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, sempre contribui muito com a cidade de Bauru. Quero aqui registrar também a presença do meu amigo, o vereador Emerson, está lá no fundo. Muito obrigado, viu, vereador Emerson? Vereador que chegou agora nessa legislatura, mas tem nos ajudado bastante aí também. Quer falar, Márcio, ou vamos ouvir o pessoal? Você que pode ficar à vontade. Presidente, fico muito feliz de vocês terem procurado a nossa cidade. É uma lei que você pode ter certeza, já deu uma pincelada aqui em Marília. E como eu gosto da simplicidade e da transparência, né, que eu falo para todos os munícipes, né, quando o pessoal me cobra, eu falo, vocês têm que cobrar a gente, tem que vir na Câmara, que quase ninguém vem. Mas a cidade é um condomínio, né? Tem que ser administrada por todos. E todos têm que saber de forma simples mesmo, né, as nossas despesas, nossas receitas. Então, presidente, você pode ter certeza que eu vou apoiar nosso presidente, nosso eterno presidente, o Júnior Rodrigues, né? Uma excelente lei, vai ter o nosso apoio. E eu acho que é uma forma de clareza, né? Bem simples, né? Eu vi como a Marília, ela é simples, né? E mostrar o custo, as compras. Eu fico muito feliz, tá? O que eu falo sempre no nosso mandato, a gente quer conversar sobre política pública e participar. Então, eu fico muito feliz e vai ter o nosso apoio, tá? E tem meu conterrâneo ali, 2 córregos ali. E fico feliz mesmo de ter muita gente boa aqui, tá? Obrigado. E é um prazer ter o senhor na nossa casa, tá? O senhor tem todo o meu respeito. Estou meio um pouco gripada, que o senhor não repara, não. Estou até meio longe do ar-condicionado aí. Muito obrigado, vereador Márcio. Representante da OAB também, da OAB Bauru. Vereador Emerson, depois, se quiser fazer uso da palavra também, fica à vontade. Boa tarde. Gostaria de iniciar cumprimentando os vereadores dessa Casa Legislativa, na pessoa do vereador Vanderlei Rodrigues de Moraes Júnior, que está presidindo essa audiência pública. Cumprimento também o Corecon na pessoa do seu presidente Odilon. E aí, já fazendo um adendo, professor Carrijo, professor Glauber, minha mãe é economista de formação, né? Então, o que me deixa mais feliz de estar aqui presente. E as contas de casa sempre foram públicas ali, né? Sempre se exigiu, né, os gastos, a transparência nos gastos públicos. E também registrar aqui a importância da IT, né? Que já foi precursora no curso de Direito, né? Onde eu me formei em Direito, fiz o meu mestrado e retornei para fazer o doutorado. E estou sempre presente ali nos eventos acadêmicos, como o curso de Economia ele tem uma importância. Minha mãe se formou em Economia na Toledo de Prudente, né? E aí nós viemos para Bauru em 2010 e me formei pela IT. Bom, e por eu estar representando aqui a OAB, que também é considerada a Casa da Cidadania, eu não poderia deixar de falar. O termo cidadania, ele tem origem no termo civitas, ou activa citatis, civitatis, e pretende designar a pessoa prerrogativas de influir no decisório político da comunidade a qual está inserida. E essa participação política, essa possibilidade de fazer com que um cidadão ele tenha a possibilidade de participar no decisório político é por meio da transparência, é por meio dele ter o acesso à informação do que está acontecendo para que ele possa, assim, exercer o seu direito de participação política, seja de ser eleito, seja de votar, ou seja, eleger. E, claro, essa participação ela tem que ser incentivada pelo poder público,
E nós estamos aqui diante de um incentivo que é a transparência das contas públicas. Tá? É por meio das contas públicas que os cidadãos passam a ter a noção da dimensão dos gastos nos serviços públicos e também valorizá-los. Porque é por meio do serviço público que o cidadão ele tem os seus direitos de natureza social efetivados, concretizados. E veja, quando nós falamos de direitos com teor sociais, são os direitos sociais, depende da concretização por meio do poder público, ou seja, depende de uma prestação positiva do poder público para que esses direitos sejam efetivados. Mas, para além disso, principalmente a educação e a saúde, por exemplo, é necessário que esses direitos sociais sejam efetivados para que os direitos de natureza liberais também sejam concretizados. Como que eu posso exercer o meu direito de locomoção ou a liberdade de ir e vir se eu não tenho um transporte público decente? Como que eu posso participar e ter uma participação e preocupação com a política se eu não tenho a minha saúde efetivada e eu tenho que me preocupar com a saúde? Daí a importância do poder público. Bom, e por fim, falando aqui do orçamento cidadão, né, dessa instituição de orçamento cidadão por meio desse projeto de lei, eu parabenizo, então, a Câmara e o Corecon por meio dessa iniciativa, desse projeto de lei, que ele é extremamente importante. Então, muito obrigado, agradeço a presença e, em nome do presidente Tiago Tesani, da OAB Bauru, agradeço também o convite à OAB para a participação dessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir nosso professor Everson. Além de professor, secretário da Fazenda também. Já foi delegado do Corecon também, que eu sei. Fui delegado do Corecon em 2021. Bom, boa tarde, vereador, demais vereadores presentes, professor Odilon. Prazer receber o senhor aqui na cidade de Bauru. Faço parte também não só da gestão pública, né, do município, mas também da instituição. Toledo, o senhor passou de manhã para conversar lá. É uma honra ter e receber também os professores e ex-professores, pessoal que passou e amigos lá que estudaram com a gente. Eu acho que as informações para a comunidade, para o cidadão, elas têm que ser passadas de uma forma transparente, como vocês já falaram, né? Uma forma que não deixa dúvidas. Até para que se atinja a finalidade, né, o objetivo do controle social. Né? Como que você faz o acompanhamento das despesas, das receitas, né? Ou como você fiscaliza isso, a entrada e a saída do recurso, se a pessoa não tem o conhecimento, não tem noção do que você está falando. A gente enfrenta, o vereador Júnior sabe, o vereador Marcinho, o locadora e o Emerson deve estar passando também por isso. A gente vem em reuniões de prestação de contas de quadrimestre, que é a determinação da lei de responsabilidade fiscal, e às vezes a gente fica, pelo curto prazo que você tem que apresentar as informações, né? Você não tem, muitas vezes, a facilidade de traduzir todos aqueles números que você está passando, e aí acaba sendo uma simples audiência de você ler números, né? Você não conseguir traduzir, de fato, o que está ocorrendo no município. Então, essa ideia de você propor uma leitura mais simples do orçamento, né, para que toda a população, ou pelo menos as pessoas que estão interessadas em acompanhar a administração pública, possam fazer uma leitura e entender o que de fato está acontecendo, é muito importante, né? Então, acho que isso aí é o que traz também faz criar a cidadania das pessoas, né? Faz instigar aí o desejo, a vontade de entender o que está se passando dentro de um município. Por outro lado, a gente tem a parte técnica, né? Então, quem já trabalhou em Secretaria de Finanças sabe a dificuldade que é, porque você vem com toda a escrituração contábil, né, tentando traduzir uma prestação de contas de uma forma a financeira e, ao mesmo tempo, traduzir aí para a população o que de fato aconteceu.
Não temos como fugir, né? A parte técnica tem que ser feita, tem que ser prestado contas. Nós temos muitos índices aí, cada índice usa um parâmetro, uma metodologia. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal utiliza muito a receita corrente líquida do município, né? Então, você vai explicar o que é uma receita corrente líquida para o município, de uma pessoa que não está entendendo nem quais são os impostos que foram arrecadados, e aí não são todos os impostos, são uma parte. Você vai calcular a despesa com pessoal, que também índices que a gente tem que prestar conta. É toda a despesa com pessoal? Não. Você tem que deduzir inativos. Isso vai cada vez complicando mais quando a gente fala da parte técnica, que é o que a gente presta conta aqui, normalmente, em audiências públicas, né? E muitas vezes a gente fica focado em prestar conta de forma técnica e acaba esquecendo que tem uma população atrás, né, precisando das informações de uma forma mais simples, né, de uma forma mais clara, isso, essa palavra. Então, acho que a gente utilizar, eu acompanhei o projeto, acompanho sempre as publicações do Corecon, o professor Dercia, que tem trocado bastante ideias com a gente sobre o projeto, ele tem também trabalhado com os alunos sobre isso. A planilha que vocês apresentam é uma planilha bem simples, né, de receitas e despesas, onde você coloca, como foi colocado pelo senhor, uma linguagem bem mais clara, que facilita a população entender. Então, acho que isso traz coisas positivas para a população, né, dela poder até entender muitas coisas que, às vezes, saem comentários errados, né, e a população, tendo a informação, ela consegue decifrar aí o que é certo e o que é errado. Aqui no município de Bauru, nós contamos hoje com 6 economistas, se for contar a Câmara, né? Nós temos 2 na FUNPREV, 2 na Prefeitura, 1 no DAI e agora aqui o da Câmara. Então, forma aí. É um grupo pequeno, né? Porque a gente comenta, né? Se for ver, precisava de um economista em cada secretaria, para poder entender toda a parte de que forma administrar os recursos, né? De que forma dar essa prestação de contas para a população. Porque a gente, quando fala em prestação de contas, a gente usa muito a Secretaria de Finanças, né? Ou a Secretaria da Fazenda. Mas todas as secretarias têm gastos, né? E têm que gastar com eficiência também. Então, às vezes fica focado só na entrada e saída de recursos, mas de que forma que foi gasto esses recursos e de que forma foi trabalhado essa despesa. Então, eu acho que há uma demanda assim, de economistas no setor público. Não é fácil, porque a gente também enfrenta outros problemas, não é simplesmente abrir um concurso e contratar, né? A gente tem muitas vezes outras situações que acabam utilizando o recurso e aí não sobra para as contratações na área da saúde ou contratações na área da educação, que também são prioridades, né? Mas a gente reconhece essa demanda aí de economista, a necessidade. E queria parabenizar vocês pelo projeto aí do Corecon com relação a essa parte da transparência, todo esse envolvimento, né, para que a gente possa trazer a comunidade mais próxima e participar também, né? Que a ideia é essa, de você ter um orçamento onde as pessoas conseguem participar e conseguem falar. E também não vão criticar se o fato de não ter feito o asfalto na frente da casa dela, mas foi em contrapartida de poder atender uma área da saúde ou da educação. Tá? Então, eu queria agradecer vocês, queria agradecer os professores que estão presentes aí, os demais, a OAB, os vereadores, o chefe de gabinete. E essas minhas palavras aí. Fico à disposição também, qualquer dúvida. Muito obrigado. Nosso secretário da Fazenda, professor também, Everson. Queria registrar aqui a presença do economista aqui da Câmara Municipal também, o Valdeci, lá no fundo. Valdeci, que é nosso economista aqui, passou no concurso e tem nos orientado, nos ajudado aqui na Câmara Municipal também. Muito obrigado pela presença, viu,
Valdeci. O chefe de gabinete, com certeza, o homem forte da prefeita, já vai trazer para a gente uma palavra da prefeita também aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, professor Edilon, Carrijo, Márcio, secretário, Everson, todos os demais. Prazer imenso estar aqui com vocês. Como se diz, né? A transparência pública é uma das maiores armas da democracia, né? Então a gente tem que usar ela para o bem da população e trazer clareza a todos nós. E é o que o governo vem fazendo, né? Cada vez sendo de uma forma mais transparente, trazendo os resultados de um belo trabalho de finanças à população. Acredito nesse projeto de lei, que é fundamental, acredito, para deixar mais claro para a população e melhorar ainda mais a visão de cada um, né? É isso que a gente está discutindo aqui. Como deixar mais claro, como deixar mais fácil a leitura do que é uma entrada, do que é uma saída, né? Porque o senhor de casa, às vezes ouve muito o vídeo e às vezes fala nomes que a gente às vezes é simples para nós, mas para eles, o que é isso? Então eu acredito nesse projeto, quero contar de parabéns. Conte conosco do gabinete para o que der e vier, conte com a nossa prefeita para deixar cada vez mais claro, mais transparente essa distribuição de finanças às pessoas e esse retorno à população. Tá? Fica aqui meu abraço e deixo a porta aberta e convido você a próxima vez estar aqui em Bauru, tomar um café e a gente conversar mais um pouco. Carrijo, você fica na sua conta aí o café para levar ele lá. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, presidente, pela essa reunião que você convocou, me ligou ontem. Mas é de grande importância a gente debater o orçamento. E, mais importante ainda, a gente tentar usar essa ferramenta e trazer mais transparência à população. É fundamental. Obrigado a todos. Desejo uma boa reunião. Muito obrigado, Leonardo. Sempre à disposição para poder atender aí os pedidos que a gente tem sempre conversado, da importância. Não dá para avançar em algo que não seja em parceria. No caso, eu falo, né, a gente tem legislativo, executivo, tem o rito, mas a gente tem que ter aí harmonia entre os poderes e aí a gente consegue avançar, como disse o presidente aqui, Odilon, a gente avançar em parceria, né, onde a gente dialoga, a gente conversa aquilo que é possível fazer, como que nós possamos implantar isso, é possível implantar, para que a gente possa ter algo bom para a população conseguir enxergar, ver, através de um portal, através de planilha, e assim a gente consegue colocar em prática e ajudar na transparência de uma maneira, eu falo, popular, objetivo e popular, né? Muitas vezes a gente, quando a gente tem aqui, Everson, a apresentação, quadrimestre, aquelas apresentações, se a gente reparar, já é difícil a gente trazer a população para a Câmara Municipal. A gente fala, é difícil você... Hoje tem os canais, tem TV, tem rádio, então você tem uma dificuldade das pessoas se deslocarem da casa até vir à Câmara Municipal. De repente, ela chega aqui, ela vê aquele monte de número. Ela fala, meu Deus, nunca vi tanto número na minha vida. É número daqui, é número de lá, é aqui, é aqueles números que ela nunca viu. Ela espanta, ela volta embora, fala assim, eu não sei o que eu vim fazer. Então, é difícil você trazer a população para ver, para uma apresentação orçamentária, quadrimestre. Não vem. Você vê que a classe política já não vem. Imagine a população. E aí, no meio, você usa o termo da dívida flutuante, né? Ela fala, o que é essa dívida? Meu pai amado. Flutua. Da onde saiu esse trem? Da onde saiu esse trem? É isso. E é isso que a gente não quer. Eu falo, a gente quer mostrar para a população de forma simples, objetiva, clara. É aqui, é entrada, é saída, e aí fica fácil da população entender e saber como funciona o orçamento público. Então, acho que isso é muito importante. Nós vamos avançar com o secretário da Fazenda. Eu falo, não é simplesmente a gente colocar a goela abaixo, é a gente construir junto algo que seja dentro da realidade do município, como que o município encaixa esses dados dentro da planilha,
que é isso que a gente tem aqui, para a gente conseguir fazer algo, e nós vamos conseguir. Dia 1º de agosto, aniversário do município, dia 6 de agosto é meu aniversário, e dia 3 de agosto a gente comemora o dia do economista. Então, dia 18 de agosto é do Carrijo. Então, agosto tem que sair esse projeto de lei, a gente vai comemorar, se Deus quiser. É agosto que vai sair. Vai ser um mês de comemoração. Eu tenho certeza que Bauru vai entrar também para a história diante daquilo que o Conselho vem fazendo. Quero abrir a palavra aqui, deixar aberto. Nós temos bastante convidados aqui, para que aquele que quiser fazer uso da palavra, tem aqui a tribuna para a gente poder usar, explanar, falar. Nós estamos sendo ouvidos através da rádio, nós estamos sendo assistidos através da TV Câmara, do YouTube, todas as ferramentas digitais possíveis. Então, eu quero abrir aqui aos delegados, a todos que se fazem presente aqui, por favor. Um de cada vez. Nossa cidade vizinha Pederneiras aqui presente. Uma mulher, tem a Ivana lá, que é prefeita lá da cidade. Boa tarde a todos. Bom, me apresentando, eu sou Nayara, sou economista, também formada na IT. Realmente, nós temos uma coleção de economistas graças a essa instituição. Quero parabenizar todos os vereadores presentes, por aderir a esse projeto que é tão importante para o cidadão. Eu trabalho com consultoria financeira e empresarial. Então, veja, que essa é uma dor de todos, não só do indivíduo em si. Estamos, no momento, se falando muito sobre finanças pessoais, orçamento doméstico, importância de investimentos. Então, essa não é uma dor só da pessoa física, é uma dor também da pessoa jurídica. Então, meu dia a dia é justamente ajudar os empresários a conseguirem fazer essa leitura dos números. E imagine para a população compreender como é que funciona um orçamento público. Até mesmo para os vereadores, eu imagino, já existe essa dificuldade. Então, esse é o nosso papel enquanto economista. Nossa profissão ela tem esse objetivo, economizar os recursos que são escassos para as necessidades que são ilimitadas. Então, esse é o nosso papel. Então, a minha contribuição aqui para o dia de hoje é me colocar também à disposição do serviço público. Nós temos que nos unir nesse aspecto, porque todos se beneficiam, tanto a população, a mais beneficiada, e também a própria casa, porque existe uma simplicidade de trabalhar os assuntos e a informação ela liberta. Então, é isso. Esse é o ponto principal aqui hoje. Ter informação para a população e conseguir criar essa dinâmica do fácil entendimento. Não precisa complicar. Sair dessa complexidade e ir para a simplicidade. O simples não é fácil. Muitas vezes o simples é o difícil. Mas esse é o nosso papel e nós, como economistas, integrantes aí do Corecon, estamos à disposição de todos os profissionais aqui do setor público para apoiá-los nessa trajetória. Seria isso. Muito obrigado. Leandro? O Leandro gosta de falar, gente. O Leandro gosta, mas fica à vontade, Leandro. Boa tarde a todos. Eu só queria vir aqui para agradecer mesmo. Eu acho que todo mundo já explanou muito do meu pensamento. Eu sou servidor público e antes mesmo de entrar no serviço público, eu venho estudando as finanças públicas e uma das nossas dificuldades realmente é os dados. E aí eu até aproveito aqui que tem professores da IT, onde eu me formei também, que tendo essa dificuldade de dados, a gente perde essa mão de obra, vou falar assim, dos estudantes que a gente tem na nossa cidade, porque poderia ter vários projetos para melhorar tanto a sociedade, e como a gente não tem esses dados, a gente acaba pegando dados do governo federal, do governo estadual, para
criar esses projetos, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu falo que é o pontapé inicial para a gente colocar na gestão pública de Bauru uma transparência eficiente. Sempre quando eu venho debatendo a transparência, o pessoal fala assim, mas a prefeitura não esconde nada, ou o Estado não esconde nada. Para mim, transparência não é esconder, para mim é demonstrar, entendeu? Então, esse ponto que acaba tendo nesse orçamento cidadão é isso, é o primeiro pontapé de realmente uma transparência pública, é demonstrar para a sociedade, entendeu? Então, a gente critica muito a falta de participação da sociedade, mas muito por isso que todos colocaram aqui, que falta entendimento. A gente acaba fazendo economitrês, entendeu? A gente dificulta o entendimento e acaba a pessoa não participando. E no momento que a gente começa a demonstrar e ele começa a entender, ele tem o gosto de participar. Então, para mim, assim, é muito importante, assim, por uma luta que eu venho fazendo já há anos. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo que está acontecendo aqui. Eu queria convidar alguém da Barra Bonita aqui, o representante, para falar também pode ficar à vontade. Vamos anunciar aqui, aproveitando, Leandro, o Glauco, né? Glauco Rodrigo, economista de Barra Bonita, e também o Luiz Roberto, economista e delegado de Barra Bonita também. Muito obrigado pela presença de vocês. A próxima reunião a gente já pode marcar lá na Barra Bonita e também em Pederneiras. Então, aproveitar a Ivana Pederneiras, Barra Bonita, né? Então, a gente pontapé vai ser Bauru, e depois a gente vai percorrendo aí, expandindo para as outras cidades aí também. Mas, ó o compromisso, hein? Mas fica aqui à vontade, muito bem-vindo à nossa cidade, tá? E pode fazer uso da palavra também. Leandro, pode ir. Obrigado, era somente isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Pessoal, eu sou o delegado de Barra Bonita e vim buscar informações, né, para poder conversar com os vereadores lá. E até eu tinha marcado uma reunião hoje de manhã para a gente iniciar as tratativas e nós remanejamos essa reunião para amanhã. Então, eu vim buscar melhores subsídios para poder embasar mais, né, essa proposta, inclusive para Igaraçu, que também é vizinha ali de Barra Bonita, né? Praticamente é uma cidade só, tá, pessoal? Eu sou economista, formado pela IT Botucatu em 77, já faz um tempinho, né? Fui gerente financeiro da usina da Barra, montei a Barra Cred em 1996, eu não sei se vocês conhecem a Barra Cred, mas é uma cooperativa de economia e crédito, era da usina da Barra, hoje ela se estende por todo o Grupo Cosan, é uma das melhores cooperativas do Brasil, e isso tem indicadores, né, para mostrar isso. E, basado na eficiência operacional, a gente conseguiu transformar a cooperativa em uma das melhores e mais rentáveis do Brasil. Tá? Então, a gente está começando aí com levar essa ideia para que o pessoal possa avaliar e implementar lá na cidade de Barra Bonita. Então, mais oportunamente, a gente vai fazer o convite para o pessoal comparecer lá. Bom, estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Da gente ir para lá, para poder falar um pouco da importância, tá, presidente? Estamos à disposição para mostrar. Com certeza, a gente vai mostrar a hora que a gente, dentro de mais umas semanas aí, se Deus quiser, a gente conseguir implantar em Bauru, aí a gente consegue ser exemplo e falar, implantamos aqui, está dando certo, vamos avançar. Então, não faço parte do Corecon, mas me coloco à disposição como político, né, como vereador, para falar da importância da gente implantar isso e ter a região toda aí já implantada esse projeto de lei aí. Quer falar, Valdeci? Tranquilo. Tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Tem mais... O senhor vai fazer o encerramento antes de... Boa tarde a todos. Júnior, eu sou professor no curso de Serviço Social e lá a gente tenta pensar em como formular políticas públicas. E nós temos acompanhado, por exemplo, o debate aqui em Bauru, através da realidade do município, a questão do orçamento, até converso um pouco com o professor Everson. E essa iniciativa ela é muito importante,
Porque quando a gente fala em políticas públicas, é interessante que o representante da OAB, o João, estava comentando, sobre como garantir direitos fundamentais. Por exemplo, o direito de ir e vir, a questão do transporte público. Como que nós vamos pensar a questão da saúde, a questão do acesso à escola. E quando nós falamos de orçamento, nós estamos pensando uma questão de futuro. E é interessante, professor, né? Nós temos tentado debater como que nós vamos garantir o desenvolvimento da cidade. E aí o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz essa proposta. Como que nós vamos investir nas crianças, nos adolescentes, para que eles possam se desenvolver plenamente? Semana passada mesmo, estava conversando com o Leandro, com o pessoal do Conselho Tutelar, e nós estávamos falando como garantir políticas públicas para criança e adolescente. E hoje nós percebemos, Júnior, que existe uma sobreposição de serviços. A gente quer atender todo mundo, a gente quer proteger as crianças, quer garantir a proteção dos mais vulneráveis, mas, às vezes, por não compreender de fato os dados, às vezes, Leonardo, converso com o professor Everson, a gente observa que o poder público tem tentado dar respostas, mas, às vezes, a gente não tem um orçamento base do zero. E aí é meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí tem as receitas, tem as despesas, mas nós não sabemos onde definir prioridades. Por exemplo, nós temos aqui em Bauru 89 mil crianças e adolescentes. Desse universo, nós temos 28 mil, aproximadamente, em situação de pobreza. E aí o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece o quê? Que nós, quando pensarmos em orçamento, nós temos que dar prioridade a políticas públicas que vão pensar ações finalísticas que vão garantir o pleno desenvolvimento dessas crianças. Então, professor Dércio, eu vejo que essa ação que o senhor está trazendo aqui para Bauru, para a região, ele é muito importante para a academia, para que nós possamos entender os dados mesmo e formular políticas públicas, mas, sobretudo, Juninho, nesse momento de PPA. O professor tinha comentado, é muito sensível. Porque o Poder Executivo, e aí eu vejo, né, Leonardo, vocês estão lá, estão tentando dar uma resposta, levantar custos, mas a gente sabe quais são as prioridades? E hoje é importante esse debate, professor Dércio, porque o que nós temos percebido aqui em Bauru e na região? Uma sobreposição de serviços. E aí a gente pega o orçamento, Marcinho, destinamos para determinada política, mas não está atendendo. Quer ver, Leonardo, um debate importante que nós estamos tendo hoje? O plano de educação, ele estabelece uma meta, 50% de escola em período integral. Nós temos agora, estamos avançando. E aí nós temos um outro debate, o Juninho acompanha a questão do terceiro setor, a questão do serviço de convivência, as vagas. E aí, professor Everson, nós temos um grande problema. Quantas vagas são necessárias para atender as 28 mil crianças em situação de pobreza, Leonardo? Quantas vagas? As 4 mil e poucas dão conta? Mas o problema não é esse. Será que a per capita que nós estamos fazendo no termo de colaboração, Leonardo, é suficiente para o custeio dos serviços? Então, professor Dércio, eu acho que Leandro, que está trazendo esse debate, é muito importante essa questão do orçamento cidadão. E a transparência, como a Nayara diz, é tudo. A gente está lendo. A gente vem aqui na Câmara, a gente assiste, mas compreender, para, de fato, a gente possa, no PPA, sobretudo, pensar quais são as prioridades para Bauru. O que nós queremos daqui 4, 5 anos. Então, muito obrigado pelo debate, por trazer essa proposta, professor, porque vai nos enriquecer bastante, sobretudo pelo campo da academia, né? Eu acho que pensar em formulação de políticas públicas. Obrigado. Eu que agradeço. Fazer uma comparação aqui, professor. Eu vi nesses dias toda essa questão de Estados Unidos, de Brasil, o pessoal falando sobre o GPS. Hoje, quem consegue ir a São Paulo, andar para lá e para cá sem GPS? Antigamente tinha o esforço de decorar as ruas, né?
Mas para você andar sem o GPS hoje, sem um Waze, quem consegue andar por aí sem um Waze? As ruas hoje, principalmente em Bauru, né, faz acho que 18 anos que a gente vem debatendo isso, a colocação de placa nas ruas. Né, faz 18 anos que não tem uma empresa que coloca placa nas ruas. Até sem as placas, o GPS consegue te levar na rua. O GPS te leva na rua. Não precisa da placa. Mas sem o GPS, como que você consegue andar em determinadas ruas? Em São Paulo, então, como que você anda em São Paulo sem o GPS? Você não anda. Não consegue chegar. Como que um político, como prefeito, como que um vereador consegue governar sem o direcionamento às planilhas, sem o planejamento orçamentário? Não vai. Não vai. Você não sabe quanto que você manda para cá, quanto que você empenha lá, quanto que entrou, quanto que eu posso gastar. Então, assim, literalmente, você não governa, você não consegue fazer, isso aqui não aparece. É algo que é silencioso, mas é algo que é preciso. O que aparece é o recap, é a praça reformada, é a inauguração, isso aparece. Mas o orçamento ele não aparece, mas ele é o coração, ele está lá dentro. Sem o orçamento, você não consegue implementar nada. A gente fica manco, a gente fica no escuro. Então, não é da minha área, mas eu vejo dessa maneira. Eu acho que é preciso, um departamento, uma secretaria importante, e se a gente tiver isso de forma clara e objetiva, a gente consegue ajudar no direcionamento, consegue ajudar na fiscalização, na cobrança, muitas vezes na crítica construtiva. É possível que ela, olha, por que a gente não faz dessa maneira, a gente não melhora aqui, a gente não planeja ali. Então, eu acho que é construir isso a 7 mãos para que a gente possa, se Deus quiser, em agosto, aí, mês do aniversário da cidade, a gente comemorar junto esse projeto coletivo. Pois não, Leandro? Só usando a analogia do senhor que usou do GPS, e eu acho que o economista é esse GPS que está faltando ainda aqui em Bauru. A gente tem poucos GPS. E outra coisa, essa que a gente acaba, a importância do orçamento transparente, cidadão, que traz também essa importância, que não é só o asfalto que o cidadão vai ver, entendeu? O cidadão vai começar a verificar que gasta 57 milhões por ano com as entidades sociais, entendeu? Então, e aí a gente vai começar a ter mais força de verificar que no serviço de convivência a gente tem um desperdício de vagas que chega a 5 milhões por ano. Então, isso começa mais pessoas a debater e isso começa a gente a trazer eficiência para o erário público. E é isso que acho que é a importância. E precisamos esses GPS em cada secretaria. Isso é outra luta que, depois da implantação do orçamento cidadão, é outra coisa que a gente está comprometido aqui também a trazer, não somente para Bauru, mas para todas as prefeituras do interior de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Quero passar para a gente poder caminhar agora para o encerramento. Presidente, nosso professor, Dilon também. Bom, pessoal, primeiro, estou muito feliz com essa audiência. Eu vou falar, viu, Júnior, isso daqui é uma audiência histórica. Eu tenho um pouquinho de experiência, fui vereador durante muito tempo em São Paulo, subprefeito, fui presidente do Sindicato dos Economistas, e eu posso falar com toda certeza porque nós estamos despertando a questão fundamental que o secretário da Fazenda, o Everson, né, colocou claramente. Você pega lá a dívida ativa. Alguém lá sabe o que é dívida ativa? Você não explicar, e não é nada difícil, é quem deve para o município. Quanto que é a dívida ativa? O que é possível recuperar? O representante da prefeita, o Leonardo, colocou muito bem as questões. E eu gostaria que você mandasse um abraço para a prefeita, que é fundamental, o executivo. E, por exemplo, a nossa delegada de Pederneiras, né, a Maiara, colocou uma coisa fundamental. A informação liberta, pessoal. Quem não tem informação é ingênuo, acredita no que não existe, é inseguro. Eu não entendo nada de mecânica de automóvel, eu levo o carro para consertar. Aí ele fala, precisa trocar isso, aquilo, eu vou fazer o quê? Às vezes você pode achar que o cara está te enganando, mas se eu não trocar, aí o carro quebra. Agora, o orçamento público é vital, porque o povo é que paga tributos. E eu quero repetir, o orçamento é o coração do governo. Tá certo? Então, é uma obrigação nossa, do ponto de vista da cidadania, a gente deixar isso público, transparente, fundamental. O AB está aqui,
nessas visitas que a gente faz, a gente tem visitado a OAB, a Associação Comercial, sindicatos, precisamos envolver toda a sociedade, porque, por exemplo, eu já fiz muito debate em sindicato, aí eu falo para o presidente do sindicato, pô, vocês têm que acompanhar o orçamento público, porque a maioria dos trabalhadores depende do SUS, que está no orçamento, depende de escola pública, então precisa acompanhar como é que está gastando o dinheiro, a importância que tem isso. E aí eu queria destacar, inclusive, eu tive de manhã no IT, foi muito bem recebido lá, foi excelente a visita, o reitor, tá certo? Uma instituição fundamental para formar economistas e outros profissionais, pessoal. Você tem várias prefeituras que precisam de recursos, e eu já fiz esse tipo de levantamento, tem N fontes de financiamento, só que se você não tiver um projeto claro, você não vai pegar dinheiro em lugar nenhum, ninguém te empresta dinheiro porque você é simpático, precisa ter começo, meio e fim, explicar o que você vai fazer com aquele dinheiro, como é que ele retorna. E a questão do economista é decisiva. Eu quero repetir, em São Paulo, a Câmara Municipal tem uns 10 economistas concursados, porque, veja, eu fui vereador, a maioria dos vereadores, ou quase todos, são lideranças populares que não entendem de orçamento. Agora, você precisa ter o quê? Uma assessoria que vai explicar para ele o que é, a importância do orçamento, o que é receita corrente de capital, receita corrente líquida, que ninguém sabe o que é. Aí você pega a lei de responsabilidade fiscal, quanto é que você pode gastar com o pessoal, qual é o limite, quais são os obstáculos que tem, se você chegar em certo gasto com o pessoal, e são coisas que dá para explicar tranquilamente, tá certo? Então, o nosso papel é esse, tá? Eu queria destacar essa questão. Então, e Bauru, pessoal, é um município fundamental no estado de São Paulo, não estou falando para agradar, a importância que essa cidade tem nessa região. E aí você espraia para Pederneiras, para outros municípios, o exemplo que está se dando. E nós vamos construir a cidadania. Por exemplo, você tem um debate hoje, a questão das emendas parlamentares, que é o fim do mundo. Eu já estudei muito isso, é o fim do mundo. O Legislativo Federal dizer onde é que o Executivo tem que gastar dinheiro. O orçamento é uma questão, você pega a Constituição Federal, do artigo 165 ao 169, está lá as questões concernentes ao orçamento. O orçamento é o papel do Executivo, que ele que está sabendo os problemas que tem no município, quais as prioridades. Porque muita gente acha que o orçamento, o dinheiro público dá em árvore, né? Acha que vai gastando. Isso aí é limitado. Aí você faz o debate das prioridades que o Executivo vai colocar. Então, é uma ação fundamental para a cidadania. E Bauru, esse aqui, veja, esse trabalho aqui é um trabalho que está iniciando no Brasil inteiro, pessoal. Eu tenho relações, eu já fui do Conselho Federal de Economia, tenho relações, a gente tem levado para lá a importância desse trabalho, que ainda é difícil, mas a gente quer levar isso para o Brasil inteiro. E isso aqui é um exemplo fundamental. Não estou falando para agradar, não. É uma coisa que a gente tem que levar para outros municípios, é um exemplo que está colocado. Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder vir aqui, explicar, tá certo? E quero repetir, isso aqui é um evento histórico para a cidade e para toda a região e para o estado de São Paulo, pessoal. Isso aqui, vocês vão ver a hora que a coisa começar a pegar, a imprensa tem que... É importantíssimo, a TV Câmara está transmitindo. O Conselho Regional da Economia tem 15 mil economistas registrados, esse tipo de atividade. Nós vamos passar para os 15 mil no Estado. Nós temos 130 delegados, que nós estamos com um instrumento fundamental, lá de Marília e de Bauru agora, para passar para todo mundo, porque agora precisa visitar prefeito, vereador, falar com a sociedade civil, mobilizar para conseguir isso. Então, muito obrigado ao vereador Júnior e a todos vocês aí. Parabéns para todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado, os delegados aqui presentes também, de Bauru, mas também os delegados de fora, todos os economistas que se fazem presente. Lá no fundo também a assessora do vereador Manelo Zila, Kelly, agradeço aqui também pela participação. Ao executivo, na pessoa do Leonardo, do secretário da Fazenda, Everson, vereador Márcio aqui também, que se encontra, os demais vereadores que passaram por aqui, a todos que se faz presente aqui, as autoridades, né, aqueles que foram já nominados aqui também, os que chegaram posterior. Só tenho que agradecer da gente estar somando força nesse projeto e torcendo para que isso possa avançar para todas as cidades da região. E, presidente, nós vamos conversando, sempre à disposição. Tem aqui em Bauru uma base para a gente continuar avançando nas políticas públicas
públicas que a gente sabe que precisa e, nesse caso, dos gastos públicos que a gente vai trabalhar para a gente transformar isso aqui em algo popular, objetivo para a população conseguir entender e colocar de forma muito clara para a população despertar o interesse, né, de ver como que funciona a máquina pública. Então, nada mais havendo a tratar, esse presidente agradece aqui a presença de todos, dá por encerrado essa reunião pública às 16h04.